Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma conversa com a senadora Ana Amélia. E o nosso tema são a crise econômica e as possibilidades do Brasil superar essa difícil fase por que passa. Esse tem sido o tema de reflexão e debate aqui no plenário do Senado Federal, estimulado muitas vezes por questões pontuais do nosso cotidiano. Hoje, por exemplo, a senadora Ana Amélia fez um pronunciamento falando sobre as preocupações com relação a esse panorama que vivemos e trazendo o elemento novo que é mais uma greve dos caminhoneiros. Greve que a senhora tentou ajudar a negociar, evitar semestre passado, muito empenhada em tentar ajudar a categoria, né, senadora? E que agora vê a mesma categoria com a mesma dificuldade, não é isso? Pois é, apesar do esforço que a gente fez lá no mês de fevereiro, março do início deste ano, no sentido de que as coisas se resolvessem pacificamente, acabaram sendo resolvidas depois de uma paralisação que foi bastante... envolveu milhares de caminhoneiros no Brasil todo, houve desabastecimento, então mostrou a força da categoria. Agora tem uma outra agenda, eles estão querendo que aquilo que foi discutido naquela época, entre eles o preço do frete e o preço dos combustíveis, seja de novo pautado. O governo nada fez em relação a esta matéria. Apenas o BNDES disse que estava orientando os bancos a que aceitassem melhores condições de pagamento das parcelas devidas do FINAME para os caminhoneiros autônomos, mas isso não equacionou o problema, mesmo que todos levassem a documentação completa. Foi aprovada a lei dos caminhoneiros pelo Senado aqui, e o governo se desimobilizou e a categoria continua sofrendo e cobrando as medidas. Uma categoria que, diga-se de passagem, também enfrenta o risco de morrer por ser roubado, cargas roubadas, motoristas assassinados, perdem todo o patrimônio, né, muitas vezes, às vezes não está segurada a carga ou o próprio caminhão. Então, é uma situação de alto risco. Você tem aí um noticiário enorme envolvendo a situação dos caminhoneiros. Estradas esburacadas, sem segurança, sem sinalização. É uma situação bastante complicada. E você tem, junto a essa situação toda, esse é um setor. Uhum. É o setor de serviços, transporte rodoviário de cargas. Mas você tem um problema mais grave, que é a falta de perspectiva da solução dos problemas e um agravamento social pela tensão criada pelo desemprego. Tânia, desemprego hoje, para mim, é a maior chaga que nós temos junto à inflação. Porque a inflação corrói o poder aquisitivo do assalariado. E a inflação chegando a 2 dígitos, porque a estabilidade econômica conquistada pelo plano de estabilização da economia nos anos lá 1900, no início do ano 2000, foi uma conquista da sociedade. A estabilidade econômica, o plano real tem que reconhecer isso. Tanto que o Lula não mexeu nenhuma das bases daquele plano, porque isso foi bom para o Brasil. E aí o governo não teve capacidade de manter digamos assim, as linhas desse plano, e aí começou com uma falsa euforia de consumismo, estimular o consumismo, oferecendo crédito ao consumo, compre agora, pague só no ano que vem. E aí agora nós estamos nessa situação. A economia se desmanchando, do setor industrial no pior nível de crescimento, como você estava lembrando, aos anos 40, 50, só o setor da agricultura, da agropecuária que está bem. E ainda agora enfrentando também esses dilemas de situação de dólar alto, bom para quem exporta, mas também nós importamos muitos insumos que vai ter aumento do custo da produção. E se o tempo e se o clima não contribuir, lá no Rio Grande do Sul, produtores de arroz e de soja não estão conseguindo plantar, porque as áreas estão todas alagadas, estão na área do arroz todas alagadas. Então, é um risco adicional que você tem no futuro muito próximo. E esses produtores também sofrem com a questão da infraestrutura, das estradas, das coisas que a senhora já mencionou no começo. Tudo isso, tudo é custo. Aumenta a energia elétrica, aumenta o combustível. Direto aumenta a inflação, Tânia. Inflação. E esses são os preços administrados. Petróleo, combustível é a dona Petrobras. A dona Petrobras que deixaram roubar do jeito que roubaram. Energia elétrica, o que o governo fez? É o responsável, desorganizou o setor,
Tivemos que comprar energia das hidroelétricas, das usinas térmicas. Muito bom para o meu estado. O Rio Grande do Sul foi ótimo, porque a energia térmica de carvão teve atividade para compensar, mas em compensação, isto foi num déficit do Tesouro que teve que tirar dinheiro para pagar a energia que comprou, porque desorganizou o sistema elétrico. E o assalariado está pagando uma energia caríssima por conta dessa desorganização. Senador, que perspectiva, que horizonte a gente tem o que seria uma solução para sair dessa crise? A gente viu no final do mês de outubro, tanto o PT como o PMDB apresentaram documentos que diziam respeito, reflexões e linhas que levassem a um horizonte. A senhora sendo uma parlamentar de atuação independente, como é que vê essas ideias, esses movimentos? Que ideias a senhora tem a respeito do que seria uma solução? À disposição de dialogar seriamente essas ideias. Muita gente torce o nariz. Apresentar só no papel não vai adiantar. Torce o nariz. O Estado está devendo à sociedade brasileira um serviço minimamente de qualidade. Tânia, agora recentemente nós aprovamos uma lei no ano passado, uma lei muito boa das domésticas, a famosa lei das domésticas. E aí para fazer uma guia de recolhimento. Simples, né? Uma guia de recolhimento para botar ali INSS, pagar ali o fundo de garantia, o salário, as férias, pagar isso. Só isso, um papelzinho para recolher no imposto. Não foi possível. Tiveram que adiar, tiveram que fazer uma medida provisória, porque a Receita Federal não foi capaz de aprontar. O sistema entrou em parafuso para fazer uma guia. Com toda a tecnologia da informação que nós temos, o Estado brasileiro faliu nos serviços prestados à sociedade. Faliu. Tudo é difícil no Estado brasileiro. Você vai conseguir, vai pedir uma... Hoje, nós fizemos uma audiência aqui sobre a questão de prevenção de próstata, do câncer de próstata dos homens. Aí eu recebo, nós damos uma transmissão ao vivo, recebo, isso é ótimo, a TV Senado presta um grande serviço. Aí um cidadão, um servidor aposentado, servidor público, lá de Betim, Minas Gerais. E ele escreveu, o que adianta vocês estarem aí fazendo campanha para a prevenção do câncer de próstata? Faz 18 anos que eu tento fazer um exame no Serviço Público de Saúde e não consigo. 18 anos, Tânia. Mas é uma vergonha. Prefeito de Betim, por favor, o governo do Estado. É inacreditável isso, Tânia. É essa situação. Agora, eu não sei até que ponto a sociedade está assim, com essa passividade, aguentando isso eu diria assim, com uma tolerância que é impressionante. Se fosse num outro país, isso aqui já tinha mudado de jeito, sabe? Porque as pessoas a gente viu a queda de um primeiro-ministro por causa do incêndio de uma boate, onde morreu muito menos gente do que na boate Kiss. Exatamente, é isso aí. Exatamente por quê? Porque a sociedade não tolera o desrespeito e é o dinheiro do povo, Tânia, é o dinheiro do povo. Nós fizemos uma lei aí boa para a categoria dos empregados domésticos, muito importante, e aí na execução, uma coisinha singela. Comprometeu a aplicação da lei. É difícil para um parlamentar ter como interferir, né? Porque são políticas públicas. Nós fazemos a lei. A execução dela é o executivo. Por isso que chama executivo. O executivo tem que executar, tem que fazer. Mas tudo que o executivo bota a mão tem um problema. Tudo tem um problema. Lamentavelmente. A senhora acha que a gente fica nesse impasse? Não, isso não quer dizer que eu digo que tem um problema de má fé aqui. Não, não, estou falando de ineficiência. Ineficiência, né? É por isso que quando falar o tamanho, ficam discutindo aqui aquela coisa, um debate da esquerda, né? O Estado máximo, o Estado forte e tal. O Estado forte para quê? Para estar nesse rombo? Tem que ser um Estado eficiente. A palavra tem que falar esta palavra, eficiente. Não importa o tamanho, pequeno, médio ou grande, o Estado tem que funcionar, tem que estar a serviço do cidadão e não do seu próprio interesse, da corporação, de A, B ou C. Tem que estar a serviço Quem é que paga? Quem é que paga o salário do professor, do médico, do policial, do bombeiro? Quem é que paga?
O que está faltando, senadora? A participação maior da sociedade? Daqui dessa casa também, é bom lembrar. Então, também, quem é que paga o salário aqui do servidor de todo mundo aqui? Dessa estrutura toda, né? Dessa estrutura que nós estamos falando. Nós também temos que prestar contas à sociedade sobre isso, né? Na nossa produção, na qualidade do que fazemos. Com certeza. Na responsabilidade que temos com os temas, com saúde pública, com economia. Segurança, com né? Segurança educação. Com tudo, né? Com essas coisas todas. Horizonte ainda não. Eu gostaria de dizer de que a gente tivesse um programa assim, mas eu acredito que Deus é brasileiro, vai dar uma mãozinha. É a única, a última, a esperança é a última que morre. É a última instância. É a última instância. Gente, nós vamos encerrar o programa assim, porque realmente está um impasse, uma discussão, um debate aqui na casa, no Congresso Nacional, sobre rumos, né, senadora? Mas Deus é brasileiro. Deus é brasileiro. Agradeço a sua presença e a você que nos acompanha, agradeço a atenção. Lembrando que esse é o programa Argumento, que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.